venceu a morte, ressuscitou. Aquele que era, é e que há de vir, que vive e reina para sempre. Aleluia! Glória a Deus! A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Hoje é um dia diferente para nós, domingo pela manhã, e é tão bom louvar o Senhor com vocês pela manhã. Mas eu sei que o Senhor tem uma palavra para o seu coração e para o meu coração nesta manhã de Páscoa. A nossa Páscoa que não tem a ver com nada que o mundo está comemorando. A nossa Páscoa que é Jesus. Então eu queria te convidar a fazer uma oração agora, colocar o seu coração agora aqui, sua mente nesse lugar. Eu sei que você está ofertando estar aqui, é a oferta de tempo, o nosso tempo é tão valioso. E você está aqui hoje para celebrar ao Senhor, mas também para ser alimentado pela palavra do Senhor. Então, juntamente com você eu quero fazer uma oração. Você vai pedir: Deus, fala comigo nesta manhã. Senhor, que a tua palavra encontre lugar no meu coração. Comece a orar, comece a pedir para o Senhor. Traga sua mente para esse lugar. Sabe, cria um ambiente aí na sua mente, no seu coração propício para se alimentar da palavra de Deus. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Não faz sentido algum para nós estarmos aqui e não sermos alimentados pela tua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus, que a tua palavra, que é viva e eficaz, que é apta, Senhor amado, para discernir entre alma e espírito, que a tua palavra encontre lugar em cada coração aqui, que nós possamos ser direcionados pelo Senhor, alimentados pelo Senhor, e que tudo que nós vamos ouvir aqui, Senhor, possa trazer revelação aos nossos corações, possa fazer sentido. Eu oro por todos que entraram por aquela porta, que eles possam ser, Senhor amado, altamente tocados pelo Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa Páscoa. Obrigado porque o Senhor é tudo que nós precisamos nesses dias. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Usa-me, apesar de todas as minhas limitações, e que a tua palavra alcance cada coração, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Você pode se assentar, por favor? Glória a Deus. Quero agradecer a você que nos visita. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Como eu disse, hoje é um dia diferente para nós. Normalmente, habitualmente, nossos cultos são às 18 horas no domingo, mas por ser um domingo de Páscoa, muitos almoçam com suas famílias. Alguns entendem corretamente o significado da Páscoa, outros ainda não. Mas a nossa oração é que Deus traga revelação a todas as pessoas. Porque a Páscoa, na verdade, ela não tem nada a ver com ovo, com coelho. Até porque eu acho que você sabe que coelho não bota ovo, amém? Amém. Então, o coelhinho da Páscoa que traz para mim, isso aí não existe para nós. Nós entendemos, nós temos revelação, mas eu quero falar um pouco sobre isso novamente. Normalmente nós usamos os cultos de Páscoa, de domingo de Páscoa, para trazer um ensinamento para a igreja, para que você tenha clareza, para que você possa, talvez, em algum momento, evangelizar as pessoas e falar para elas da maneira correta qual é o significado da Páscoa. O tema da nossa ministração de hoje é: Jesus é a nossa Páscoa e a nossa salvação. A Páscoa cristã, ela vai muito além do que um final de semana de feriado, de uma sexta-feira santa que nos dias de hoje, de santa não tem nada. Onde as pessoas têm gastado seu dinheiro, têm deixado o inimigo roubar as suas casas, as suas famílias, matar os seus filhos. E aí nós ouvimos que a sexta-feira é santa, e que na semana da sexta-feira santa, da Páscoa, não se pode comer carne, é o que algumas pessoas fazem. Aí tem outras que vão além, né? Ficam 40 dias aí da quaresma, mas sem entender o que estão fazendo. Até brinquei com algumas pessoas na hora do almoço essa semana. Eu falei: a pessoa não leva Deus a sério, faz tudo errado, aí chega numa semana, quer comer peixe. Adoro peixe, mas não tem nada a ver. Porque se nós não entendermos: mas vou comer peixe, pastor, porque não pode comer carne, porque Jesus, ele foi crucificado, né? Então, mas ele falou que quem quer fazer parte do corpo dele tem que comer da carne e do sangue dele. Por que eu não vou comer carne então? Por isso que eu gosto de churrasco, amém? Amém, irmão? Vocês estão aqui? Amém. Parece que vocês estão meio preocupados. Não arrumaram nenhuma casa para almoçar ainda? Deus proverá, cordeiro. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Nós vamos ler esse versículo. Depois eu vou ler outros, mas nesse momento, até para você
para a gente ganhar um pouco de tempo, já são 11h25, não quero me demorar muito. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus, aleluias. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, nesse final de semana que é comemorado em muitos lugares do mundo a Semana Santa, e hoje é o domingo da ressurreição de Cristo, e tudo isso que acontece tem muito a ver com este versículo. Porque tudo isso nós podemos celebrar e comemorar, e nós precisamos comemorar, entenda, nós precisamos comemorar a Páscoa. Porque a Páscoa tem a ver com a nossa libertação. A Páscoa tem a ver com a nossa redenção. A Páscoa tem a ver com a nossa salvação. A Páscoa bíblica cristã tem a ver com Jesus morrendo por nós. Tem a ver com o amor de Deus provado por nós na cruz. A Páscoa tem tudo a ver com Cristo e nada a ver com as coisas deste mundo. Então nós precisamos entender isso. E Paulo, ele diz aqui em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá em 1 Coríntios 5, versículo 7, a segunda parte do versículo diz assim: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fomos resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Sabe, a Páscoa hoje se tornou muito mais uma festa com o intuito de aquecer o mercado de consumo do que realmente celebrar o grande significado da Páscoa. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Sabe, eu não sou nada contra você comprar um ovo de chocolate para o seu filho. Nada contra. Inclusive gosto muito de chocolate também. Mas nós, como cristãos, nós precisamos ter clareza do que significa a Páscoa. Porque nós temos a responsabilidade de transmitir isso para as pessoas hoje e para as futuras gerações, para os nossos filhos. E se nós não compreendermos sobre a Páscoa, nós vamos ter uma vida vazia. Porque talvez esse seja um dos principais pilares do cristianismo. O que Jesus faz por nós na cruz. Numa semana que era considerada ou comemorada a Páscoa dos judeus. E nós vamos falar sobre isso, que não tem nada a ver com a Páscoa dos judeus, a Páscoa cristã. A Páscoa descrita no Antigo Testamento não tem a ver com aquilo que nós cristãos devemos celebrar hoje. O significado da Páscoa cristã, ele é eterno. O significado da Páscoa cristã aponta para uma realidade muito maior, onde Deus, Ele não apenas cria o homem, mas Ele já tinha um plano de redenção para nós antes mesmo de ter nos criado. Entenda, a cruz não foi um plano B de Deus para mim e para você. Ah, deu tudo errado. Sabe quando você planeja algo, projeta algo e dá errado, aí você fala: não, mas eu tenho um plano B. Quem já teve um plano B? Você sempre fala: não, se der errado isso, tem um plano B. Aí o B não dá certo, você vai para o C. Tem gente que já foi para o Z e agora está no AB, ABC e vai. Mas entenda algo: Deus, Ele nunca se surpreendeu com nada. A cruz não é um plano B. Fala para o irmão do seu lado: a cruz não foi um plano B. Lá em Apocalipse 13, versículo 8, entenda, isso é muito profundo. Isso não tem a ver com você receber uma bênção financeira. Isso tem a ver com a bênção da eternidade para nós. A Bíblia diz lá em Apocalipse 13, 8 que o Cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo. Antes mesmo de Deus ter criado o homem, Deus já tinha planejado para nós a redenção. E nós podemos falar disso em outro momento, mas hoje nós vamos nos aprofundar aqui na Páscoa. Sabe, o amor de Deus, ele é intencional, ele é eterno e ele é absolutamente confiável. Jesus não foi uma solução de emergência para o pecado, não. Ele é a revelação do amor de Deus que sempre existiu. Jesus não é um plano B. A Páscoa, ela não é apenas uma comemoração religiosa, porque ela aponta para algo muito maior. Ela aponta para um ato de justiça, de amor e de graça de Deus por nós.
Nós não merecíamos. Entendeu? Quando eu falo nós, não estou falando você hoje, em 2025, em abril de 2025. Nós estamos falando da humanidade. Porque Adão, quando ele peca, ele está representando a humanidade. E por isso que nós somos condenados à morte por conta de pecado de um. Aí você fala, pastor, mas isso não é justo. Foi Adão que pecou. Eu já contei algumas vezes, sempre lembro disso. Uma vez na célula que estava falando sobre isso, sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus, sobre ele ter morrido por nós, e eu perguntei, quem você acha que foi culpado da morte de Jesus? E tinha um senhor que ele ia na célula e ele sempre chegava lá um pouco alcoolizado, e ele falou, pastor, eu não fui. Eu tenho um monte de pecado, mas esse aí não. E aí acabou com a célula, né? Todo mundo deu risada, até eu voltar, o pessoal não parava de rir, nem eu. Mas é engraçado que talvez essa seja a visão das pessoas. Eu não sou culpado da morte de Cristo. Só que Adão, quando ele peca, Adão e Eva, eles representavam a humanidade, eles eram o princípio de tudo. Então o pecado entra no mundo por conta deles, e todos nós somos contaminados. A Bíblia diz que a partir do pecado de Adão e Eva, nós nascemos com uma natureza pecaminosa, é ou não é? Você precisa ensinar para a criança o certo, porque errado ele já sabe, não sabe? O que você mais fala nos primeiros anos da criança? Não pode, é ou não é? Não pode. E parece que ele quer fazer a coisa errada. Há uma natureza pecaminosa em nós. Mas aí Adão, ele nos representava, e nós fomos condenados à morte eterna por causa de Adão. Houve uma separação. Mas Cristo, aí parece mais justo. Cristo, ele vem e morre por nós, ele nos representa. Assim como nós fomos condenados à morte por conta do pecado de Adão, nós somos salvos por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Amém? Então nós precisamos ter clareza disso. Jesus, ele não veio apenas para nos livrar da morte espiritual. Ele veio para nos redimir, nos comprar de volta, nos dar uma nova identidade de filhos, nos reconectar com Deus. Vamos lá, nós estávamos afastados. Jesus nos une de novo a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Havia ira, havia separação. Deus não podia mais se relacionar conosco, porque o pecado separa nós de Deus. Mas Cristo veio e levou sobre ele todos os pecados, para que eu e você tivéssemos a possibilidade de nos reconectar com Deus novamente, só através de Cristo. Como diz na camisa da Via, ele é o caminho, não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nós devemos celebrar na Páscoa. Sabe, a Páscoa do Egito, que você vai ver lá em Êxodo capítulo 12, ela é uma sombra da realidade daquilo que havia de vir. Nós vamos ver, e a Bíblia é muito completa. Tem uns abençoados hoje em dia que falou que a Bíblia devia ser atualizada. Não, ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser vivida. Nós precisamos nos enquadrar a Bíblia, não a Bíblia a nós. E a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que tudo que acontece no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que havia de vir. E a Páscoa do Egito, ela é uma sombra de uma realidade eterna. Porque lá em Êxodo 12, Deus dá uma direção para o povo. O povo estava escravo aos hebreus. E o Senhor falou, eu vou libertar meu povo. Eu vou dar uma nova vida para esse povo. Deus levanta um homem, Moisés, um tipo de Cristo do Antigo Testamento. E Moisés é direcionado por Deus a chegar a Faraó e falar, eu vim libertar o povo, Deus mandou eu vir aqui. Deus endurece o coração de Faraó, vocês conhecem a história, vocês conhecem, lê lá em Êxodo. E o Senhor manda as pragas, 9 pragas. E o Faraó com o coração duro. E a última praga era a praga dos primogênitos, ou seja, Deus falou que naquela noite ia matar todos os primogênitos, todos os primeiros filhos de todas as famílias. No caso da minha família, quem ia correr esse risco de vida era o Papa. Ia matar todos. Havia uma ordem de Deus, mas havia uma direção para o povo de Deus. E fiquem atentos. Nessa noite, vocês vão preparar um cordeiro sem mácula. Vocês vão sacrificar esse cordeiro. Vocês vão assar ele. Tinha toda uma direção. O sangue do cordeiro vocês vão passar sobre a porta de vocês. E nessa noite, quando o anjo da morte passar, as portas que tiverem com o sangue sobre o umbral, o anjo vai passar reto e não vai matar. Havia um símbolo nisso, muito importante. Êxodo 12, Deus prepara a libertação do seu povo da escravidão como um sinal profético.
Havia umas direções de Deus muito importantes, presta atenção. Primeiro, precisava ser um cordeiro sem defeito. Esse cordeiro devia ser morto. Um cordeiro perfeito, que não tinha problema nas pernas, que não tinha problema nas suas patas, no seu corpo. Um cordeiro perfeito. Como eu disse, o sangue desse cordeiro tinha que ter sido colocado sobre as portas. E o povo deveria comer aquele cordeiro à noite. Então o jantar era um cordeiro. Se uma família fosse muito pequena, tinha que ajudar com outra, para não ter desperdício. Ia ser algo rápido. Quando o anjo da morte passasse, ia matar todos os primogênitos que não tinham sangue sobre as portas. E ali eles seriam libertos. Quando o cordeiro fosse morto, sangue sobre as portas, haveria ali libertação para o povo de Deus. Sabe, isso foi muito mais do que um ato histórico. Foi uma profecia viva de que Jesus Cristo seria o nosso cordeiro. O cordeiro da Páscoa, ele representava algumas coisas muito importantes. Substituição. O inocente iria morrer pelo culpado. O cordeiro não tinha pecado, ele ia morrer. Segundo, cobertura. O sangue impede o juízo de tocar aquele lar. Terceiro, aliança. O povo que come do cordeiro é participante da promessa, ou seja, ele fazia parte da proteção. Deus falou: eu vou proteger, eu vou livrar da morte. Todos aqueles que estavam com sangue sobre as suas portas foram livres. Essa era a Páscoa comemorada pelos judeus. A partir daquele dia, Deus falou para ele todos os anos, e os judeus comemoram a Páscoa todos os anos. Pode conversar com o judeu. Vocês vão comemorar em memória o livramento que eu dei para a família de vocês. Então todos os anos eles comemoram. Mas o que tem a ver conosco? Tem algum judeu aqui? Não, que eu saiba não. Se tiver, tem a ver com o povo judeu. A Páscoa de Êxodo não tem a ver conosco. Mas como eu disse, era uma sombra. Uma sombra daquilo que havia de vir. Era Deus preparando a humanidade para compreender, para ter a revelação completa daquilo que viria a acontecer através de Jesus. Porque Jesus, Ele é o nosso cordeiro. Lá em João capítulo 1, 29, João, quando ele vê Jesus vindo, o que ele diz? Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uau! O Senhor dá uma revelação para João, quando ele vê Jesus. E quem conhecia a lei, quem conhecia a história dos judeus, começou a traçar uma conexão. Faz sentido isso. Precisou um cordeiro morrer pelas famílias, e precisou Cristo morrer pela humanidade. Jesus não veio apenas para nos ensinar, para curar, para inspirar. Jesus não é um profeta, não é apenas um homem sábio, um homem bom, não. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Jesus é o nosso Redentor. Era sem mácula e sem pecado. Olha só o que diz 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Pedro estava ensinando: esse é o Jesus, sem mancha, sem defeito, sem mácula. Pelo precioso sangue desse cordeiro, nós temos salvação. Mas o Senhor, Ele é muito perfeito em tudo que Ele faz. E você vai ver na história que Jesus morreu em que época? Que época que Jesus morreu, igreja? Da Páscoa. Fala aí para o seu irmão: Jesus morreu na época da Páscoa. Fala para ele: grava isso. Sabe, os judeus entendiam o que significava a Páscoa. Era um tempo de libertação. E nós vamos ver na Bíblia que Jesus morre exatamente nos dias de comemoração da Páscoa judaica, para que eles tivessem a compreensão perfeita, total, daquilo que Deus estava fazendo pela humanidade. Olha só o que diz lá em Marcos capítulo 14, versículo 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro para matá-lo. Eles estavam pensando que eles estavam matando Jesus, mas Jesus já tinha sido entregue antes da fundação do mundo. Sabe, quando eu não tinha revelação disso, eu ficava muito bravo quando eu era do Kids, e aí passava às vezes o filme na escolinha e a gente aprendia sobre isso. Eu ficava bravo com aqueles guardas matando Jesus, batendo nele. Quem já teve esse sentimento? Ah, se pudesse estar lá.
Aí se você estivesse lá, você fugir igual o Pedro, porque nós somos tão fracos. Mas sabe, não tem nada a ver. Sabe como a gente fica bravo com isso? Porque Jesus, ele se entregou. Ele falou quando eles foram buscar Jesus lá, saindo da oração do jardim de Getsemane, Pedro vai e corta a orelha do soldado. Jesus pega a orelha dele e cola de novo. Jesus fala, se vocês soubessem, eu quisesse, eu chamava uma legião de anjo aqui e derrubava tudo isso. Mas eu estou me entregando. Jesus, ele se entrega, ele não é morto. Não foi um assassinato. Não, ele se entregou por nós. Ele decidiu morrer por mim e por você. Sabe, nós precisamos entender isso. O sangue passado nas portas do Antigo Testamento é o sangue de Jesus para nós derramado na cruz. Sabe, guarde isso no seu coração. Enquanto o sangue nos umbrais livrou o povo judeu, hebreu da morte, o sangue de Jesus nos livra hoje da morte eterna, da condenação eterna. Eles foram livres de uma morte natural, nós somos livres de uma morte eterna. O sangue de Jesus não apenas nos livra, ele também nos transforma. Jesus não nos tira apenas do Egito do pecado, mas também nos guia rumo a uma nova vida, uma nova identidade, uma nova aliança. Esse é Jesus. Estava compartilhando algumas coisas, conversando com ela essa semana, falando sobre Jesus, sobre o amor de Jesus. E aí ela falou, pastor, o amor de Jesus, ele nos constrange, porque nós não temos nenhum direito de receber nada de Deus, mas ele nos ama tanto. A Bíblia diz lá em Romanos 5,8 que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Essa deve ser a essência da Páscoa para nós. Nós não merecíamos, mas fomos amados. Sabe, Deus, ele não esperou uma resposta sua para te amar. Porque vamos ser sinceros, seja sincero, se Deus dependesse da sua resposta para te amar, será que você seria amado por Ele? Hoje nós podemos amar a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro, e Ele deu prova do amor dele por nós. Deus, ele não espera uma resposta da humanidade para ofertar Jesus, a maior oferta que Ele poderia nos dar. Sabe, Ele deu Jesus enquanto nós ainda éramos inimigos dele. Você já imaginou alguém dar um presente, a melhor coisa que poderia dar para o seu maior inimigo? Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Já pensou nisso? A pessoa chega e dá tudo que ela tem para o seu inimigo, para alguém que não queria se relacionar mais com ele. Foi isso que Deus fez. Ele entregou o seu melhor para a humanidade, que naquele tempo ainda era inimigo de Deus. Por isso nós somos constrangidos por esse amor, sabe? Quando você recebe algo de alguém que você não merece, você fala, por que está me dando isso? Quando a gente merece, a gente fica feliz, agradece, mas fala, não, eu mereço, é meu aniversário, é uma data especial, sei lá. Mas quando você não merece, esse é o amor de Deus. Dar algo por nós, dar alguém, o seu único filho, por quem não merece. O amor de Deus nos constrange por quê? Porque é um amor que não exige pré-requisitos. Porque é um amor que não depende do nosso desempenho. Porque é um amor que se entrega totalmente. Sabe, a cruz não é apenas sobre dor. A cruz é sobre valor. O valor que nós temos para o Senhor. Mesmo quando nós ainda éramos distantes dele. Havia um plano de Deus, um plano de resgate. Apocalipse 13:8. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O que isso significa para nós? Entenda isso. O pecado do homem não pegou Deus de surpresa. Deus não ficou desesperado. Meu Deus. Deus falando, meu Deus, não é nada a ver. E agora o que eu faço? O homem pecou. Não foi isso. Estava tudo no controle. Deus, entenda, Deus está unindo um povo que vai servi-lo em espírito e em verdade, porque quer. Na eternidade, no céu com Deus, não vai entrar ninguém obrigado. Algumas pessoas vêm para a igreja por conta de necessidades e algumas vêm até obrigado por uma situação. Mas no céu, só vai entrar aqueles que querem estar com Deus. Com aqueles que entendem a mensagem da cruz e dizem, eu quero viver isso, eu vou pagar o preço que for preciso, porque Jesus já pagou um preço muito maior por mim. O plano da cruz sempre esteve em cena. A redenção é a maior evidência da soberania de Deus.
Entenda, desde Gênesis 3, quando o homem caiu, Deus já apontava para o Cordeiro. Olha só, lá em Gênesis 3, 21, quando Adão e Eva, eles pecam, e aí eles se percebem, porque a inocência deles acaba naquele momento do pecado, o que Deus faz para cobrir a nudez dele? Mata um animal e cobre eles com a pele do animal. Eles foram cobertos por Deus. Deus não os deixou nus. Eles foram protegidos, mesmo pecando. Isso é uma sombra. Qual foi o sacrifício que Deus aceitou? Foi o sacrifício de Abel. Ele oferece um cordeiro para o Senhor, o melhor. E aí Deus se agrada da oferta dele. O que Deus pediu para Abraão? O seu filho primogênito. E quando ele está indo, subindo, para sacrificar o seu filho e mostrar para Deus aquilo que nós louvamos aqui, é ele por ele que eu estou gastando a minha vida, então eu dou tudo que eu preciso, até o próprio filho. Aí Isaac pergunta: pai, está tudo aqui, a lenha, o cutelo, está tudo pronto, cadê o cordeiro? E aí o que Abraão responde para Isaac? Deus proverá o cordeiro para si. Em cada página das Escrituras, o Cordeiro está lá. Até chegar à cruz, nós vamos ver Cristo. Se você for estudar a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, nós vamos ver Deus apontando para o Cordeiro. Deus mostrando que a humanidade não tinha jeito, a não ser que alguém pagasse o preço por ela. No Antigo Testamento, sempre que alguém pecava, temente a Deus, o que tinha que fazer? Matar um animal. Pelo pecado. Alguns animais maior, outros menor, depende do tamanho do pecado. Mas Jesus veio para abolir tudo isso. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós precisamos ter a compreensão da redenção, porque a redenção ela não apenas nos salva, mas ela nos restaura uma comunhão com Deus. A redenção de Cristo, ou a redenção em Cristo, ela é legal, ela é espiritual e ela é relacional. Como assim, pastor? Por que ela é legal? Porque Ele pagou um preço pelos nossos pecados. Redenção tem a ver com isso, com você, com alguém pagar um preço por algo seu, algo que você cometeu. Então, Jesus Ele paga pelos nossos pecados. Por que ela é espiritual? A redenção, porque ela nos dá uma nova vida e uma nova natureza. E terceiro, ela é relacional, por quê? Porque ela nos reconcilia com Deus. A redenção não apenas tira a culpa, ela te devolve o valor. Você sempre foi valoroso para Deus. Sempre. Desde o ventre da sua mãe, você já tinha valor para o Senhor. Desde o início, a humanidade, tudo foi criado por Deus pela sua palavra, mas nós, eu e você, a humanidade, fomos criados pela própria mão de Deus. Você é um ser único. A sua digital, como eu digo, é única. Ninguém tem uma digital igual a sua. A sua íris é única. Tem gente vendendo a íris, né? Tô esperando uma oferta boa, assim, porque R$400 não dá, né, irmãos? Brincadeira, tome cuidado com isso, tá, irmãos? Sabe, nós somos únicos. Nós somos especiais para o Senhor. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram novas todas as coisas. Isto é redenção. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você não faz mais parte do mundo. Você não vai mais fazer parte das coisas do mundo. Por quê? Porque agora existe um representante, existe alguém que pagou pelo seu pecado. Você não está mais sozinho. Fala para a pessoa do seu lado: lembra aí, você não está mais sozinho. Existe um representante no mundo espiritual, alguém que tem toda a autoridade legal para nos representar. Ele é Cristo. Mas quando que Ele me representa? Quando eu o aceito como meu Salvador, quando eu entendo quem Ele é. Ele não é só uma boa pessoa, Ele não é só um homem bom que veio à terra. Não, Ele é o nosso Salvador. E a Bíblia diz lá em Romanos 8,17 que Deus ele testifica isso no nosso espírito. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ele morreu por você.
Ele morreu por nós para nos dar vida. Entenda isso. Jesus é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5,7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus não é apenas um exemplo, Ele é o nosso substituto. Ele é o Cordeiro que livra, que perdoa, que restaura, que conduz. Ele não veio para consertar o Egito, não. Ele não veio para nos tirar de lá, não. Ele veio para nos redimir. Ele apenas, para algumas pessoas, é um bom mestre, mas para nós Ele é tudo. Sem Ele nós não somos nada. Ele é o Redentor. Sabe, Deus já nos deu o maior presente, é o próprio Filho. Às vezes nós estamos pedindo tantas coisas para Deus e nos esquecemos daquilo que é o mais importante. Ele se entregou por nós. Sabe, não retenha o seu coração dele. Aceite o sacrifício de Cristo na cruz por você. Pare de querer pagar pelos seus pecados. Tem gente que está passando por uma situação difícil e fala: não, é por causa do meu pecado. Não. É uma lei de semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Deus, Ele é justo. Mas entenda, o seu pecado já foi pago. Fala para o nosso lado: seu pecado já foi pago. Já foi pago. Não tem como você pagar. Porque o que paga o pecado, você sabe? É o quê? A morte. É a morte que paga o pecado. Está todo mundo vivo aqui, já pecou, todos nós pecamos. A Bíblia diz: todos são pecadores. Mas houve um que já pagou pelo seu pecado. Então a Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5,5. Então não viva debaixo de escravidão se você já é livre. É como se alguém tivesse preso, alguém vai lá, paga a fiança, o delegado ou o carcereiro abre e ele está com a porta aberta, mas ele não sai. Por quê? Porque ele não compreendeu, ele está livre, alguém já pagou. Muitas vezes nós estamos presos a um pecado, presos a maldições, porque nós não compreendemos, nós não temos a revelação completa. Deus já nos libertou através de Cristo, o pecado já foi pago. O sangue de Jesus não só cobre o nosso passado, mas Ele constrói um futuro novo e eterno para nós. Sabe, tem gente que vem para a igreja querendo melhorar de vida. Aqui não é lugar de você melhorar de vida. Sinto lhe informar. Como assim, pastor? Não, aqui é o lugar de você ter uma vida nova. Melhorar de vida você pode se esforçar lá no mundo e fazer com a sua força. Mas aqui é vida nova. As coisas eram que assim passaram. Enquanto você estiver aqui dentro, vindo a igrejas, reuniões, sabe, até participando de uma célula, pensando: não, eu vou melhorar de vida, nada vai acontecer. Mas quando você entender, Deus quer me dar uma vida nova, na verdade Ele já deu quando Ele entrega o Filho dele, aí você vai receber a bênção de Deus. O sangue de Jesus não é para te cobrir do passado, mas é para mudar o seu futuro. Há uma eternidade nos esperando. Tudo que nós vemos aqui é passageiro, mas o que Cristo fez na cruz por nós é eterno. Eu queria que você guardasse essa mensagem no seu coração. Ele é o nosso Redentor. Ele nos liberta, Ele nos salva, Ele nos redime. Ele te amou mesmo antes de você querer mudar de vida. Sabe, dias como esse da Páscoa é um dia de nós lembrarmos e sermos gratos ao Senhor, como nos nossos cultos de ceia. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Isso precisa fazer algo dentro de você. Isso precisa fazer você enxergar as coisas de uma nova maneira, de você se posicionar de uma nova maneira, de você compreender que tudo que você tem é porque o Senhor já morreu para te dar liberdade, cura, salvação, restauração. Nós já temos tudo em Cristo. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que a equipe de louvor subisse. Nós vamos louvar com o cântico antes de orar. Preste atenção. Como eu disse, hoje é comemorado o domingo da Páscoa. Entristece nosso coração que as coisas estão cada vez mais esquecidas. Os irmãos vão lembrar, os mais velhos, os que nasceram antes de 2000,
Pô, vai, até 2010. De sexta-feira pra cá, quantos filmes sobre Jesus ia passar na televisão? Vários. Não é? Quantas vezes você ia ver lá? Em todos os canais. Ou quase todos. E hoje? Você viu em algum canal aberto algum filme? Talvez na Record, não sei, nem sei. Mas era em todos. A mensagem da cruz, de alguma forma, era transmitida. Porque nós somos um povo, eu estou falando do Brasil, cristão. Sendo nós cristãos evangélicos ou os católicos. Mas sabe, o mundo, que já está perdido, está cada vez mais querendo apagar essa mensagem. Essa mensagem do Jesus Salvador, do Jesus que morre na cruz, que sofre pelos nossos pecados. O Jesus que é o nosso Redentor. Mas nós precisamos nos posicionar e não permitir que essa mensagem deixe de ser transmitida. É por isso que nós estamos aqui, porque um dia alguém pregou essa mensagem para nós, essa mensagem de salvação, de libertação. E aí chegou a nossa vez, a minha e a sua vez, de alguma forma, seguir no seu WhatsApp, no seu Instagram, para os seus amigos, no grupo da sua família, mandar uma mensagem: a Páscoa é Cristo. A Páscoa não tem a ver com chocolate. Seu filho não precisa ficar triste se ele não receber um ovo. Ele precisa ficar triste se a paz do Senhor não estiver na sua casa, se Jesus não fizer sentido lá. É Jesus, a nossa Páscoa é Jesus. Nós vamos louvar com o cântico redentor agora. E depois, no final do louvor, nós vamos orar. E nós vamos se juntar aí por fileira. Vamos fazer uma bagunça aí. Se tiver só duas, junta no máximo umas 5 pessoas, 6 pessoas. Vocês lembram da Páscoa dos judeus? Que eu disse que o sangue foi derramado nas portas, certo? E naquelas portas onde tinha o sangue, o inimigo não podia tocar. E aí o texto de Êxodo diz que quando a família era pequena, era para juntar com mais pessoas. 2 famílias. No final do louvor, tá? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos declarar em nome de Jesus que o sangue de Jesus tem protegido a nossa família. Muitas famílias têm se perdido, muitas famílias têm sido destruídas nesse tempo, mas nós nos posicionamos como aqueles que acreditam que passar o sangue de Jesus na nossa vida protege a nossa família. É o sangue de Jesus que nos livra, é o sangue de Jesus que nos purifica, é o sangue de Jesus que nos salva. Então você vai orar pela família aí com os seus irmãos. Senhor, protege essa família, que o sangue do Senhor faça sentido nessa casa, que a Páscoa que é o Senhor possa nos libertar, nos salvar, restaurar a nossa comunhão. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício na cruz. Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti. Como herdaste prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim.
tua terra minha, ele se revelou, teu amor me libertou de mim, e agora vivo em vida. Cinco, próximo 6 pessoas. Prepara um louvor aí de fundo aí, qualquer louvor, Rafa. Nós também vamos reunir aqui no nosso ministério de louvor. Você vai orar aí por a sua família, pela família da pessoa que está com você. Sabe, o sangue de Jesus já foi derramado na cruz pela sua família. E talvez existam pessoas na sua família que ainda não foram encontradas, pessoas que estão distantes dessa salvação, mas Ele já morreu por eles. O Senhor Jesus já morreu para que nós fôssemos protegidos em nossas famílias. Então talvez, se a sua família ainda não está protegida, este é o tempo de nós declararmos o sangue de Jesus sobre os umbrais da nossa vida, sobre a nossa casa. Então você vai começar a declarar aí: Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a sua família, eu declaro a paz do Senhor, eu declaro que o Senhor é a Páscoa, que o Senhor é o Redentor, o Salvador, que o Senhor é tudo que nós precisamos. Comece a declarar a bênção do Senhor sobre essa família aí. Ore, declare em nome de Jesus.
nome de Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Traga essa realidade. Traga essa realidade a cada coração. Traga essa realidade a cada família, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós, Senhor, recebemos em nome de Jesus a proteção e o favor do Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria fazer uma declaração com você aí sobre Jesus, o nosso Salvador, aquele que ressuscitou, aquele que nos dá vida e vida em abundância. Então nós vamos tomar posse agora, mais uma vez. Eu sei que talvez todos vocês já entregaram a vida para Jesus. Se você ainda não entregou, é tempo. Ele está de braços abertos, esperando você. Mas eu quero declarar com você, vamos juntos. Senhor Jesus, nesta manhã, eu declaro que o sangue do Senhor foi derramado na cruz pela minha vida, e eu tomo posse de tudo o que o Senhor conquistou na cruz pela minha vida e pela minha família. Eu declaro que sou filho, herdeiro, e hoje eu tomo posse de todas as bênçãos na minha vida financeira, nos meus relacionamentos, na minha vida com Deus, até a eternidade. Eu declaro que Jesus é a minha Páscoa, o meu libertador, o meu redentor, o meu Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele é o nosso redentor. Ele é a nossa Páscoa. Sabe, então após essa palavra, a sua família está protegida. Agora cabe a nós lutar por eles. Cabe a nós pagar o preço de oração, de jejum, de testemunho, de amor que constrange. Nós somos os mensageiros do Senhor nesse tempo. Há pessoas na sua casa que precisam ser salvas. Elas já estão protegidas, elas precisam conhecer esse Jesus que já está na sua vida. Amém? Quero orar para abençoar seu domingo, amanhã é feriado para alguns. Deus possa abençoar em nome de Jesus. Estenda as suas mãos como quem recebe. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a presença doce do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Deus guarde a sua entrada e a sua saída. Que você seja guardado de todo mal. Que o Senhor supra todas as suas necessidades. Que não falte um pão, que não falte nada na sua casa. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar a sua mente e seu coração. Tenha um domingo abençoado, uma semana de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão com bastante alegria. Vai em paz, em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado.